ao Link RS. Hoje nós estamos na cidade de Oeiras, aqui no Instituto Superior Técnico. Olá pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Hoje tenho a grata satisfação de apresentar dois queridos amigos, nossos parceiros lá em Porto Alegre, que acabaram se mudando para Lisboa. Eles vão falar sobre isso, vamos entender um pouco como é que se deu esta mudança, porquê da mudança, a vontade da mudança. Mais do que isso, eles trabalham agora na recepção de brasileiros e procuram colocar os brasileiros à vontade aqui em Portugal, seguindo as regras naturais, legais. E mais do que isso, a grande novidade, a Kate, que está aqui ao meu lado, fez um concurso público para uma escola. Vai explicar como é que isso funciona. Pois bem, quero apresentar a vocês Kate Rigo, Thiago Nicolau de Araújo. Sejam muito bem-vindos, é uma grande alegria estar com vocês. Como é que foi a decisão de vir a Portugal? Primeiro vamos começar pelo básico. Pelo básico. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, Fortunati, Marta, um prazer estar aqui com vocês. A nossa decisão se deu num primeiro momento para continuar os nossos estudos, né, acadêmicos. Nós fizemos o doutoramento na Bolsa Sanduíche, metade no Brasil, metade na Alemanha, e depois pensamos em seguir aqui fazendo estudos avançados. Nesse meio tempo, já com um pouco de conhecimento de vida da Europa, pensamos que seria mais prático Portugal, num primeiro momento, em relação não só à questão da língua, mas em relação à nossa lógica de estudos aqui em Portugal, né? E desenvolver para essa linha. E por outro lado também, porque temos uma filha e gostaríamos que ela continuasse o estudo aqui em Portugal, e a relação do Brasil com Portugal é muito mais prática de fazer as validações do que num país como, por exemplo, a Alemanha ou mesmo a Inglaterra. Então nós pensamos no nosso propósito e também num propósito ligado aos estudos da nossa filha, né? Porém, na decisão de vir para cá e depois de arrumar as coisas lá no Brasil, organizar a vinda, chegar aqui, fazer todos os registros, fazer validação dos diplomas e tudo que envolve essa mudança, nos deu uma experiência muito significativa de como são os processos e principalmente as diferenças culturais entre nós brasileiros e os portugueses. Apesar de estamos falando de um país irmão, mas há diferenças muito significativas na estrutura. Começando pela língua, né? Porque essencialmente a gente vem aqui com a ilusão, não, falamos a mesma língua. Ele já começou falando em doutoramento, não é? Exato. A gente já vai se acostumando, Que é né? doutorado. Exatamente. E cortando o gerúndio, né? Estou a caminho, né? Não, aquela todo... simplesmente não há, Mas né? não só isso, na verdade, o número infindável de palavras que tem um outro sentido, a gente sente no dia a dia, é impressionante. Exato. Além do mais, uma outra constatação, já que nós só estamos iniciando, dando essa palhinha da... Quando a gente vê especialmente duas mulheres portuguesas falando, porque o homem fala mais pausado, a mulher fala mais rapidamente. A impressão que dá para mim, eu que estou aqui há 2 meses, é que estão falando chinês, grego... E que estão brigando. Estão brigando. Assim. Nós que estamos há 2 anos, às vezes eu acho que eles estão falando em alemão, e aí eu paro e percebo, não, isso aqui é português mesmo. Ou russo, tem muita gente que confunde também, acha, mas eles estão falando russo ou português? Isso é só para ilustrar para o nosso telespectador, para o nosso ouvinte, que essa história de que falamos a mesma língua, ela é verdadeira em parte. Na verdade, o que os portugueses dizem de forma muito correta. Eles falam o português, nós falamos o brasileiro, ou seja, o português brasileiro. Eu antes achava muito estranho isso, hoje já concordo plenamente. Agora já percebe. É muito natural, né? Porque há muitas diferenças. E uma curiosidade também que é interessante é a facilidade que eles têm de nos compreender e a dificuldade que nós temos de compreendê-los. Porque o português de Portugal, eles costumam comer um pouco as vogais, né? E falam um pouco mais fechado. Nós falamos e abrimos mais as vogais. Então, essa parte de compreender é um pouco mais facilitada para eles. E eu sei disso porque quando eu cheguei também sentia muita dificuldade, muitas vezes, de uma conversa fluida. Logo no início, sempre me via perguntando para repetir, né, o que a pessoa estava dizendo mesmo. Isso é uma coisa que é bastante interessante. Mas uma coisa interessante, na semana passada eu almocei com 5 portugueses. Todos eles já sêniors, já reformados ou aposentados, pessoas fantásticas, profissionais de ponta aqui de Portugal.
E eu perguntei exatamente, como é que vocês conseguem compreender bem o português brasileiro? Não, tem uma explicação. As novelas. E todos eles lembram de uma grande novela. Qual foi a primeira novela que passou aqui? Gabriela Cravo e Canela. Gabriela. Eu ia dizer que era Escrava Isaura, mas Não, também não sei se Gabriela foi o Cravo e que Canela. Então, a partir daí, sabe, no início eles tinham muita dificuldade em compreender. Depois, com o passar do tempo, na mesma novela e com as novelas seguintes, porque encarreirou, a Globo acabou encarreirando. Sim, ela tem até uma série. Então, elas, por isso que estão muito acostumadas. Mas voltando lá, vamos voltar para... Tá bom, vieram para cá, perceberam as dificuldades, conseguiram, terminaram os cursos, porque certamente o telespectador está pensando, vieram para estudar e daí... Não, continua, porque na realidade nós não estamos nem há 2 anos aqui. Certo. Então agora, no começo do ano que vem, nós vamos fazer uma apresentação das nossas pesquisas no Encontro de Letras e Educação, a FIRSE, e assim nós vamos dando seguimento. Na realidade é um estudo que não termina, vamos pensar assim, mas a lógica agora é terminar o artigo e publicá-lo. Quando sair a publicação, então a gente pode dizer assim, essa etapa, ela se encerra, né? Mas até sair a publicação, oficialmente dizendo assim, ele continua no processo de estudo. E na realidade, a nossa ideia é sempre ir seguindo. Porque uma vez que você termina o doutoramento e faz cursos avançados, seja um pós-doutorado, o que for, você pode continuamente ir fazendo. Não há uma necessidade de você fez um pós-doutorado, 2 pós-doutorados ou um estudo avançado, não. Você pode continuar sempre trabalhando com Mas artigos. fica claro o seguinte, Thiago, na verdade vocês vieram para cá, e isso aqui nós conversávamos no Brasil, para fazer o pós-doutoramento, ou seja, 2 anos no máximo. Exato. E, consequentemente, né, Kate, voltar ao Brasil. Era a ideia inicial. Bom, o que predomina hoje, então? O que predomina hoje é a permanência, né? Porque como nós somos acadêmicos, nós somos também profissionais, sempre empreendedores, né? Desde o Brasil nós já trabalhávamos muito com essa linha do empreendedorismo. No Brasil era bastante complicado a manutenção, né, de ideias e de geração de capital, né, depois de implementar por culpa da questão burocrática. Aqui também há muita burocracia, não é algo prático de se fazer. No entanto, com todo o processo, né, com toda a nossa experiência de conseguir lidar com a burocracia do Brasil, também nós conseguimos trazer para cá a nossa expertise, né, de como trabalhar com processos de implementação, tanto de empresas quanto de pessoas. Então foi que nós transformamos toda essa nossa experiência Brasil e Portugal numa empresa, né, que é a Life Kinesis, onde nós fazemos, como o Fortunato disse, né, um acolhimento. Seria a ideia de... Como é que funciona? Exatamente. Vamos lá, agora expliquem, traduzam isso para o nosso... Mas só para começar num histórico, né? Um pouco depois de nós chegarmos, nós ainda tínhamos a ideia de ficar somente na nossa expertise inicial, que eram os processos educacionais. Ficando tanto na linha de gerenciamento disso, assim como na parte específica de pesquisa. Ministrar cursos, abrir outros cursos, fazer parcerias com instituições do Brasil, instituições de Portugal. Esse era o nosso intuito inicial. Você até fizeram isso no início. Consultoria acadêmica educacional, né? Esse era o foco inicial. Tanto que nós abrimos uma empresa aqui, e isso é interessante para fazer uma comparação entre o Brasil e Portugal. Aqui existe um sistema que você consegue fazer empresa numa tarde. Você faz o registro, vai lá, paga uma taxa, que é uma taxa baixa em proporção, em relação ao que você vai precisar, e no mesmo dia você sai com o que seria o CNPJ do Brasil. Então você já sai com a sua empresa. Isso é uma aceleração de negócios que Portugal tem e é muito positivo. Ou seja, tu pode abrir a empresa hoje e começar a trabalhar formalmente amanhã. Exato. É muito simples, né? É claro que tem os encargos, tem os encargos, você tem que ter um contador, né? Aqui eles chamam de contabilista, né? Você tem que ter a sua conta bancária de empresa, mas você pode pensar assim, do momento que você vai no setor para pedir a abertura da empresa, abre a empresa, até você ter toda essa documentação pronta, quando muito é 1 semana. Isso tudo depende se o banco que você escolhe para abrir a sua conta é ágil, se o contador também tem agilidade em fazer as coisas. Então tem muito mais a ver com o processo das pessoas do que com a estrutura em si. Mas dentro disso organizado, dá para se dizer claramente isso. Você abre a empresa hoje e amanhã começa a trabalhar nela mesma. Então isso é uma coisa muito inédita para nós.
que para abrir uma empresa, mesmo que você vá fazer uma empresa para trabalhar em casa, ainda tem um processo muito longo no Brasil. Claro que aqui empresas que necessitam de um espaço físico têm algumas questões de inspeções e tudo mais, como é em qualquer lugar do mundo, né? Mas ainda assim, em relação ao processo de investimento no empreendedorismo, aqui é muito mais além nesse tempo e nas taxas. Depois tem outras, né, com o desenvolvimento disso, mas o start é muito positivo. E mesmo aquele sujeito que vem aqui e presta serviços sem abrir empresa, eles chamam de recibo verde, que seria lá no Brasil... Pois, exatamente. Exatamente. E o recibo... eles têm várias categorias dentro desses recibos, né, que nós temos apenas um. Exato. Mas a tributação é praticamente a mesma. E tem uma limitação também, como no Brasil. Mas você tem uma vantagem aqui, no primeiro ano você está isento de tributação, como incentivo. Então, há incentivos interessantes, né, que Portugal adota para trazer essa capacidade criativa, esses novos empreendedores, né? Claro que a gente, fazendo uma comparação em relação ao norte da Europa, são mundos diferentes, né? Mas Portugal está andando bem nessa relação. Enquanto no Brasil nós vemos, claro, pelo tamanho... Aí vem a seguinte pergunta. Bom, eu estou lá no Brasil, estou olhando para Portugal, estou sabendo que muitos brasileiros estão indo a Portugal, e aí, bom, eu ouço o Thiago e a Kate falando que abriram uma empresa e estou querendo abrir empresa. Qual é o ponto de partida? Qual é a situação que o brasileiro tem que ter formalmente aqui para conseguir abrir empresa? O que é necessário? Que tipo de visto? Que tipo de reconhecimento? Há uma série deles, na verdade, não é só um, né? Mas você primeiro tem que fazer uma avaliação de demanda, perceber o que o brasileiro pretende em Portugal. Se ele quer vir aqui e abrir uma empresa, a primeira coisa a pensar é, bom, que tipo de empresa? Ele pode solicitar um visto de empreendedor, contratar um advogado aqui de Portugal mesmo. O advogado já vai fazer com uma procuração todas as estruturas que ele precisa. Solicitações, número de identificação fiscal, entre outras coisas. Inclusive, se ele precisar de um espaço físico, se ele não precisar de um espaço físico. Ele precisa ter um aconselhamento muito específico de quem já está aqui e entende o mercado. E é nessa lógica que nós nos estruturamos. Voltando àquela parte inicial, quando nós montamos a nossa empresa educacional, a Pensamento Eficaz, eu também comecei a receber uma série de brasileiros que pediam ajuda, porque nós fizemos as validações dos nossos diplomas de doutorado aqui, passamos por todos os caminhos. E amigos iniciais, sabendo que nós fizemos isso, pediram alguns conselhos. O amigo falou assim, Thiago, você presta um serviço, podemos indicar alguém para você poder ajudar, e isso começou então a aumentar. E se direcionou para a área vamos dizer assim, aumenta a demanda, da parte de moradia, onde o sujeito chega, que ele precisa morar em algum lugar. Eu conheço um monte de gente que trabalhava na área, e comecei a trabalhar na área. Portanto, ajudava os brasileiros que estão chegando a buscar um aluguel, a buscar um espaço para viver, uma casa para comprar, e tudo que envolve esse setor. Disso foi aumentando. Essas pessoas vinham com famílias, que vinham com filhos, e daí entrava na minha expertise de sistema educacional. Então eu faço toda uma avaliação de demanda daí das crianças e do perfil da família, o que a família quer e o que a criança pode. E a partir daí eu busco uma escola que seja direcionada para o perfil de aprendizado e de funcionamento da criança, porque ela já está mudando de país. Então, eu tenho que conseguir encontrar um lugar que vai dar menos resistência para que ela consiga se adaptar melhor. E daí, além disso, vai começando os outros setores que a gente acabou... Trocar de escola, mesmo no Brasil, já é uma coisa complexa. Imagina de um país para o outro. Com uma cultura diferente. E ainda vem para cá e não vai conviver somente com portugueses. Exatamente. Portugal é um país que recebe muitos estrangeiros de todos os lugares do mundo. Então, são muitas línguas dentro de uma mesma escola. Como é que você vê isso? E isso é bastante interessante porque a criança se adapta muito rápido. A adaptabilidade infantil é algo mágico. Porque a primeira coisa que eles perguntam é o que você fala, né, aos pequenininhos, e isso eu vejo dos de 5 anos aos de 11 anos, que são as crianças que eu atendo como ludopedagoga. E é mágico porque o que eles querem saber é se essa criança consegue ter comunicação básica para brincar. Para brincar. Então eles vão se comunicando como podem, isso é muito bacana de enxergar, porque eles fazem de tudo para
a inserir a criança. E não é uma coisa de imposição, eu vejo que é uma coisa muito natural. E você vê alguma barreira mais complexa com relação ao nível de ensino quando vem de lá para cá? Essas crianças que vêm, como é que elas têm essa adaptação do ensino em si? Em relação ao ensino, assim, eu vejo muitas famílias que antes pagavam muito caro no Brasil o sistema particular, né? E chegam aqui, colocam a criança no sistema público e a criança está atrasada igual. Muito atrasada, muitas Muito vezes. atrasada, tanto é que tem a alfabetização daqui, está sendo muito interessante porque é a nossa antiga alfabetização silábica fônica. Ok. E isso faz com que as crianças daqui se adaptem muito rápido a qualquer idioma. Sim. Então, é um método de ensino extremamente efetivo que nós abandonamos no Brasil. E isso faz com que a criança aqui acabe voltando a aprender o português graças ao método. E isso Olha que foi interessante. exatamente assim. Então, eu percebo que nós temos ainda muitas falhas, né? Nós ainda tem um abismo. Se for comparar o sistema público com o privado do Brasil, o público aqui é muito melhor. E o privado é uma dimensão inimaginável. Sim. Mas tem outras questões também, porque quando a gente pensa assim da questão da diferença cultural e do ensino, do nível de ensino, o público aqui tem uma qualidade muito melhor do que a nossa particular. Uhum. E é interessante o quanto aqui se critica o ensino público, né? É interessante isso, né? Eles estão muito à frente e ainda estão muito atrás do que muitos países da União Europeia. Claro, porque a ponta do iceberg, na verdade, é comparar Portugal com os países da União Europeia, com os mais avançados. Mas eu tenho um caso, e vou contar porque vem exatamente nesse sentido, que aqui é do acolhimento, quer dizer, a criança chega na escola, ela é acolhida. Eu tenho uma colega no meu mestrado em ciência política, ela é casada com um servidor público federal. Como eu não conversei com ela, não vou dar nomes, mas, enfim, é minha colega de mestrado. Eles vieram para cá por causa do filho. O filho é autista. E aí ele estudava em Brasília, numa escola privada em Brasília, com acompanhamento pago, enfim, mesmo na escola, que era um pagamento complementar. Ou seja, eles pagavam uma pequena fortuna para conseguir manter o filho na escola. E mesmo assim, o que aconteceu? Então, o problema deles não era o pagamento, porque os dois, ela advogada, ele servidor público federal, ganhando muito bem, conseguiu dar conta disso. O grande problema é a rejeição. Se as crianças da escola privada não estavam acostumadas com alguém que era um pouco diferente, porque era autista, a ponto tal de pais e mães especialmente solicitarem para ela que retirassem da escola. O que aconteceu? E aí eu só quero complementar essa história porque ela para mim foi muito emocionante. Eu acompanhei desde o primeiro dia da chegada desta colega, porque nós estudamos juntos desde o primeiro dia. Agora, nesta semana que passou, ela estava extremamente radiante, a mãe. E eu perguntei, o que aconteceu? Qual é? Disse, hoje eu estou muito feliz. Porque o Dandan, vou dar o apelido do filho, o Dandan chegou em casa e disse, eles gostam de mim. Exatamente. Por quê? Porque desde o primeiro dia a escola acolheu, não tinha psicopedagoga específica para dar atenção a ele, que é autista, mas eles se comprometeram a suprir esta vaga em muito pouco tempo. Ela ficou imaginando, uma semana depois, estava lá o profissional. E conseguiu adaptá-lo completamente. Então essa é uma amostra, infelizmente, dessa diferença que a Kate colocava. Então é um exemplo que para mim marcou muito. Uma escola pública, ele está numa escola pública, não está numa escola privada, que acolheu, que deram um profissional diferenciado para cuidar do caso do Dandan. Então é algo realmente impressionante. Mas falando em escola pública, obviamente a Kate, eu falei no início da entrevista que a Kate fez concurso. Como é que funciona isto? Tu brasileira que chegou há pouco tempo, estás aqui há pouco tempo em Portugal fazendo concurso público. Eu pensei que nem pudesse, né? Sim, é que quando nós chegamos, né, o Thiago tem cidadania europeia, também facilita bastante, mas o que precisa ter para a gente poder fazer concursos públicos? Tem que ter a autorização de permanência de pelo menos 5 anos.
Como é um cargo público, tu tem que ter uma disponibilidade de tempo, né, de longo prazo. Outra coisa foi o que o Thiago já tinha dito, né? Nós chegamos aqui, a primeira coisa que nós fizemos foi a validação dos nossos diplomas. Então, no momento em que eu reconheci o meu diploma de doutoramento aqui em Portugal, então eu sou doutora em Portugal, sou doutora no Brasil. Então, isso valeu no concurso, por eu ter já reconhecido a minha titulação e todas as minhas competências acadêmicas aqui em Portugal. Mas além do reconhecimento, também é um convênio de cidadania brasileira para fazer o concurso aqui. Não necessariamente, Nesse caso não. Nesse não tinha. Não tinha. Porque existe um termo de Sim, colaboração, sim. né, de reconhecimento Sim. que os brasileiros podem fazer concurso aqui e portugueses podem fazer concursos no Brasil Isso, também. mas é bom deixar claro que isso só funciona depois dos reconhecimentos de sim. diplomas. Porque quando nós chegamos aqui sem fazer nenhum reconhecimento, mesmo com o apostilamento de AIA, o seu diploma não é válido. Não vai. Você tem que fazer o reconhecimento na Direção Geral do Ensino e a partir disso você está habilitado para os concursos. Aqui tem uma vantagem que o reconhecimento de um diploma de doutorado é em cascata, então, portanto, o seu mestrado, sua licenciatura, salvo em algumas áreas, é importante destacar saúde em especial, Sim, mas saúde, outras também, né? Tem uma validação É claro, diferenciada. tem uma validação diferenciada, evidente, né? Porque tem uma série de outras provas e situações que o profissional tem que passar para validar, mas na sua grande maioria, principalmente no nosso lado de humanas, você validando o seu diploma de doutoramento, você consegue participar de praticamente todos os concursos que exigem essa área. Nós não tivemos a necessidade de fazer a validação das licenciaturas, uma vez que nós já temos o doutorado. Uma coisa interessante, conversando com brasileiros, um advogado e uma nutricionista da área da saúde. Ela não conseguiu ainda a validação, porque na área da saúde, em todas as profissões da área da saúde, é muito difícil conseguir essa validação. Então, essa informação é importante. Mas, para minha surpresa, eu que sou advogado, o advogado conseguiu em muito pouco tempo. Aí eu diria, um pouco paradoxal. Por quê? A área da saúde, se eu obviamente cuido do dente no Brasil, vou cuidar do dente da mesma forma aqui. O nutricionista, a mesma coisa, o médico, mas o advogado não. Nós temos um código civil, nós temos um código civil no Brasil, um código civil em Portugal, um código penal no Brasil, um código. Então eu fiquei surpreso porque o advogado pode vir aqui e muito facilmente reconhecer validar o seu diploma e passar a advogar, mesmo com um sistema jurídico completamente distinto. São essas coisas que... Mas é que nós temos que perceber também que o sistema de saúde e as nomenclaturas usadas no ensino superior do Brasil para a área da saúde são diferentes da daqui. Você pega, por exemplo, odontologia. Aqui é medicina dentária. Então, portanto, o dentista que vem... do curso de medicina. Exato. É integrado na medicina, Exato. não é um curso separado como o nosso. E ele faz um curso de medicina dentária aqui em 3 anos e depois o mestrado em 2, fechando 5 anos. O brasileiro gradua em Eu vindo para cá, vi uma clínica médico do dente, me chamou a atenção, médico do dente. E são essas peculiaridades que muitos brasileiros não sabem e a gente teve que aprender para saber fazer as validações todas e nisso apoiamos todo mundo que vem e faz, né? Porque é o caminho de entrar. Sempre ter muita informação, buscar essa informação. Claro. E como o caso de vocês, que já trabalham com isso, já tem muitas dessas informações que poupam um bocado de caminho de pesquisa. E você tem uma vantagem ainda, porque o brasileiro gosta de outro brasileiro que conhece o sistema daqui. Quando nós viemos para cá e nos consultamos com os portugueses, eles têm o jeito deles e já culturalmente tem a lógica deles, que é muito diferente da lógica brasileira. Completamente distinto. Porque é como eu brinco com a questão da sinalização, né? Quando você vai para uma cidade que você não conhece, é difícil conseguir se localizar pelas informações das placas, porque normalmente ela é feita para quem vive ali e não para quem vem de fora. Então, e o tipo de informação também. Tem coisas que são tão naturais aqui que as pessoas que vivem aqui muitas vezes não se dão conta do quanto falta informação da gente de coisas muito básicas, como uma sinalização de trânsito, né? E aí a informação sempre vai vir diferente. Então, quem já passou pela mesma situação, quem precisa perceber bem esses processos, é que nota o quão difícil é conseguir. É o seguinte, vamos jogar muito claro.
nós todos já passamos, eu estou aqui há 2 meses, mas já passei pelo serviço público em várias frentes. Se ninguém quer assumir, eu vou assumir. Na verdade, o português não gosta de dar respostas. Essa é a verdade. Não gosta. Faz uma indagação, eu vou para o guichê, e não foi experiência única, foi a minha experiência em várias oportunidades, experiência de outras. Senta no guichê para conversar com o servidor público, ou mesmo na minha universidade que não é pública, faz a pergunta, ele até responde. Na segunda pergunta, ele deixa de conversar contigo. É impressionante. Essa é a diferença entre tratar com brasileiros e tratarmos com os portugueses. Tem o seu jeito. É um jeito mais duro, é um jeito mais formal, é um jeito mais seco e que, obviamente, cria dificuldades para nós que estamos habituados a muito mais a conversar um pouco mais. Puxar a conversa e buscar, dessa forma, soluções. O que nós vemos é que eles têm uma dificuldade de dar uma resposta para algo que ainda não é concreto. A gente brinca com o modelo do futebol. Quando você diz para alguém aqui, pergunta, olha, você acha que o resultado do jogo do Benfica com o Sporting vai ser positivo para o Benfica? Como é que eu vou saber? Pode ser, como pode não ser. Você acha que o Cristiano Ronaldo vai fazer gol? Porque se a gente analisar as estatísticas, mostra que nas últimas 10 partidas ele sempre fez. Não tem como saber, o jogo ainda não aconteceu. E eles ficam, isso é um exemplo brincando, mas isso demonstra muito bem o modelo de pensamento. Ficam irritados. E ficam irritados, nos xingam. Como é que eu vou saber? Como vou saber, né? Por isso que quando o brasileiro chega e encontra brasileiros que ajudem ele a buscar essas salvaguardas, vamos dizer assim, ele fica muito mais tranquilo, e né? a emergência, né? O quanto o brasileiro sabe trabalhar na emergência. Assim, a gente resolve tudo em um dia, né? E aqui não, o sentido de velocidade é outro. Completamente. Isso também tem uma característica positiva, né? Claro que não para as emergências, porque você precisa solucionar. Exato. Mas eu acho que o português, de modo geral, é um pouco mais leve na forma de viver. Sem assim. dúvida, sem Não dúvida. tem tanto estresse, né? As coisas fluem mais tranquilamente. Eu acho que isso é muito positivo, é muito bom, né? Embora seja um pouco mais, para nossa percepção, seja um pouco mais rude, né? Mas eu acho que são mais devagar nas coisas, né? Não precisa correr, viver um pouco mais. E aumenta a qualidade de vida, né? Exato. E a cidade funciona. Só deixar claro também, a cidade funciona com uma qualidade de vida melhor. Eu acho que a gente, na verdade, fica muito preso às novas tecnologias durante o trabalho, depois do trabalho, e eles não. Eles, na verdade, compreenderam que tem que trabalhar num determinado ritmo adequado e depois do trabalho vão viver a vida. O português sabe fazer isso, coisa que nós ainda não aprendemos no Brasil. Mas estamos chegando ao final, pessoal, que está estourando nosso tempo. Quero agradecer a Kate e o Thiago pela presença. Estão aqui 2 parceiros confiáveis, eu assino embaixo. Quem quiser, inclusive, procurá-los, façam contato com a gente, que a gente indica, e indica de bom grado, porque sabe que aqui vocês estarão em boas mãos. Então, muito obrigado pela audiência. Contar a última novidade, estou encerrando sem contar novidade. Nós estaremos fazendo uma nova parceria. Conversei com o Tony Alves, professor Jari, que são os comandantes da rede metropolitana, lá em Canoas, região metropolitana, que tem uma emissora de rádio, transmissão por TV e pela internet. E o nosso programa já, a partir do próximo, talvez deste programa, já esteja também na rede metropolitana. Grande abraço, até mais. Obrigada, Kate. Obrigada. Obrigada, Thiago. Prazer é todo nosso. Assiste, muito obrigada e continue que na próxima sexta tem mais um programa.